Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a acionar o sininho, a compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. Na quarta semana da Quaresma, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde Davi vivia? Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que não os trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Se a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu é galileu ou porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não sai profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos diante de uma situação muito interessante. Tinha dois lados, né? Os que acreditavam em Jesus e os que não queriam Jesus. Eu nem sei se eles não acreditavam em Jesus. Veja bem, os sumos sacerdotes, os fariseus daquela época, tinham a proposta de eliminar Jesus, porque exatamente como esses guardas falaram. Os guardas foram com o propósito de prender Jesus, de levar Jesus, mas eles diziam para os sumos sacerdotes, olha o testemunho, ninguém jamais falou como este homem. Ou seja, Jesus atraía na palavra. Todos sentiam-se atraídos pela palavra dele, porém, dúvidas começavam-se a serem espalhadas. Interessante, hoje nós temos um tempo, não é muito diferente do tempo de Jesus. Dúvidas hoje também se lançam a respeito do nosso Senhor. Cada vez mais aparecem religiões novas, aparecem homens, mulheres revestidas de um pastoreio, né? Porém, com interesses muito outros, e que trazem dúvidas também aos nossos corações. Mas isso não é o ponto que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar aqui é que os fariseus diziam para aqueles que lá foram pegar Jesus e para Nicodemos: estude a palavra. Verás que de Belém, da Galileia, não nasce profeta. Não nasce profeta. Agora veja bem, como eles se contradizem.
porque Jesus nasceu em Belém, Jesus nasceu, deu-se origem, quem dá origem é o Pai, então José, que é da casa de Davi, dá a descendência a Jesus, então Jesus é da casa de Davi. Então veja bem, falta de conhecimento, falta de causa. E engraçado que eles acusam aqueles que se atraem por Jesus por não conhecer a palavra. Ainda diz assim: malditos são esses que não conhecem a palavra. Eles chamam de maldito por não conhecer a palavra. E, no entanto, quem não conhece a palavra são aqueles que querem prender Jesus. É muito interessante isto no tempo de hoje. Aí eu não falo tanto de conhecimento, não, mas eu falo da experiência, do empírico, do experimentar. Eu vejo muito mais que hoje conhecer Jesus, e que todos nós conhecemos, mas muito mais experimentar Jesus. O povo que ouvia Jesus experimentou Jesus. O povo que estava lá estava experimentando Jesus. É muito diferente, é muito mais do que conhecer teologicamente, biblicamente, conhecer vários conhecimentos. Não que isso seja ruim, não é bom, porém, o experimentar. Quando eu experimento, aquele que fala, eu dou testemunho daquele que fala porque experimentei. Então nós sabemos hoje que a importância da nossa fé não está em tanto conteúdo, por mais que seja bom, mas ele em si. Eu já conheço tantos doutores e mais doutores, homens de grande conhecimento, mulheres de grande conhecimento, mas a fé, muitas vezes abalada, muitas vezes eu posso dizer assim, incrédulos, por tanto conhecimento que não ajudou a experimentar Jesus. Nós temos que associar o conhecimento com a experiência, o experimentar. Isso é bom, isso é salutar, experimentar o Senhor Jesus. Então que hoje a palavra de Deus nos leva a exatamente tirar nossas dúvidas, tirar tantas mentiras que surgem por aí, até mesmo sobre a nossa fé, né? Como é que pode hoje alguém dizer que somos adorador de imagem no dia de hoje, no tempo de hoje? Como é que uma mentira pode perpetuar? Passa anos e sai anos e a mentira continua dizendo que católicos adoram imagem. Mas que coisa, que falta de conhecimento. Aí a gente fala do conhecimento. Mas muito mais que conhecer, eu falo, quem experimenta verdadeiramente Jesus, experimenta a verdade. E se experimenta a verdade, vai conhecer a verdade que está oriunda, encíclica na Igreja Católica. Então hoje nós passamos por essa experiência e eu louvo a Deus por cada dia mais experimentá-lo. E uma vez que experimentamos Jesus, nós verdadeiramente podemos adorá-lo, servi-lo, podemos verdadeiramente aderir a ele e gritar. Entre Barrabás e Jesus, gritemos Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude com o diário, que esse diário nos proporciona cada vez mais amar o nosso Senhor Jesus Cristo nas suas palavras, que Rainha do Clero, Nossa Senhora, Rainha do Clero, nos ajude, o Instituto Rainha do Clero, que leva o nome da Virgem Maria, Rainha, nos ajude até a nossa casa para cuidarmos dos sacerdotes, aumente a vocação do Instituto, nos ajude, que a Virgem Maria modele os corações de pessoas que possam nos ajudar a ter a nossa casa. Que São José, esposo de Maria, nos ajude a vivermos a fidelidade na experiência profunda pela palavra, pela doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.